Olá, vamos então para o objeto de aprendizagem 7.3, inserido no módulo 7, no módulo da sintaxe, e vamos à parte 2 das funções sintáticas. Já vimos então o sujeito, o vocativo, o predicado, o complemento direto, o complemento indireto e o complemento oblíquo. Vimos já abordamos estas funções sintáticas no outro objeto de aprendizagem. Falta abordar então o predicativo de sujeito, o predicativo do complemento direto, o complemento agente da passiva, o modificador do nome, complemento do nome e o complemento do adjetivo. Começamos então pelo predicativo do sujeito. Para compreender o predicativo de sujeito é fundamental recordar os verbos copulativos. Estes são verbos de significação indefinida que precisam ser acompanhados por um constituinte que completa a significação do verbo. Esse constituinte denomina-se predicativo de sujeito. Esta é a parte teórica, depois com os exemplos percebemos muito mais facilmente. Aquela diretora é a chefe do projeto. A chefe do projeto é predicativo do sujeito, porque o verbo ser é um verbo copulativo. Com aquele novo sistema, a empresa parece mais eficiente. Parece é um verbo copulativo que pede predicativo do complemento do sujeito, mais eficiente. O consultor está muito ocupado. Está é um verbo copulativo, predicativo do sujeito, muito ocupado. Continua, o verbo continuar, também é um verbo que pede predicativo de sujeito, é um verbo copulativo. Ela continua interessada no negócio. Naquela instituição, ela não é ninguém. Ninguém, predicativo de sujeito, porque o verbo copulativo ser o pede. Não te preocupes que ele está bem. Bem, predicativo de sujeito. Verbos então que pedem predicativo de sujeito. O ser, o estar, tornar-se, continuar, permanecer, ficar, parecer, andar, viver, revelar-se. E vamos aos exemplos. A empresa está muito bem posicionada, portanto, a negrito está destacado o predicativo de sujeito. O meu diretor é especialista em gestão. O gerente ficou muito satisfeito ao receber os dados. O supervisor anda feliz com o desempenho. Os negócios continuam em alta. Ao receber o relatório, eles permaneceram impávidos e confiantes. Impávidos e confiantes é o predicativo de sujeito do verbo permanecer. O projeto revelou-se uma oportunidade de ouro. Uma oportunidade de ouro desempenha a função sintática de predicativo de sujeito. Ela tornou-se uma especialista em marketing. Uma especialista em marketing, predicativo de sujeito. Vamos agora ver o predicativo do complemento direto, que segue a mesma lógica do predicativo do sujeito. Há alguns verbos que precisam, além do complemento direto, de um constituinte que complete a sua significação e qualifique o complemento direto. Esse constituinte denomina-se predicativo do complemento direto e tem como núcleo um nome ou um adjetivo. Muitos consideram Camões o maior poeta português. Complemento direto, Camões. Predicativo do complemento direto, o maior poeta português. Os colaboradores elegeram o Bruno como seu representante. O Bruno é complemento direto do verbo eleger, do predicado eleger, e este complemento direto, o Bruno, tem um predicativo do complemento direto como seu representante. E eu achei o projeto muito engraçado. O projeto complemento direto, muito engraçado, predicativo do complemento direto. Nós fizemos o João nosso representante. O João, complemento direto, nosso representante, predicativo do complemento direto. O juiz declarou o réu culpado. O réu, complemento direto, culpado, predicativo do complemento direto. Verbos então que pedem o predicativo do complemento direto. Julgar, achar,
eleger, considerar, designar, fazer, reconhecer, tornar, declarar, nomear. A direção considerou o serviço eficiente. Eficiente, predicativo do complemento direto. O cliente julgou o atendimento insatisfatório. Insatisfatório, predicativo do complemento direto. A empresa achou o orçamento elevado. Achou o quê? O orçamento. Achou o orçamento como elevado. Então, elevado está a predicar, a qualificar o complemento direto. Então, é predicativo do complemento direto, o orçamento. A empresa declarou o contrato nulo. Declarou o quê? O contrato. Declarou como nulo. Nulo é o predicativo do complemento direto. O cliente reconheceu o erro grave. A empresa nomeou o colaborador responsável pelo setor. Responsável pelo setor, predicativo de complemento direto. A formação fez os colaboradores mais competentes. A Assembleia elegeu o gestor presidente. Portanto, elegeu quem? O gestor. O gestor foi eleito o quê? Presidente. Então, presidente complementa o complemento direto, o gestor. Passamos agora ao modificador. É uma palavra ou uma expressão que designa uma circunstância acessória da ação expressa na frase, denominando-se modificador. Esse constituinte não é selecionado pelo verbo, podendo ser suprimido sem afetar a gramaticalidade da frase. Ou seja, ele está lá, acrescenta informação, mas não é essencial para completar o sentido da frase. Exemplo 1. Ele já leu este relatório. Já é modificador. Dá uma informação de tempo. Eles comem naquele restaurante com prazer. Naquele restaurante é lugar, com prazer, modo. Portanto, temos aqui dois modificadores. Naquele restaurante e com prazer. No sábado passado, eles foram a uma conferência. Modificadores no sábado passado. Ou seja, aqui só há um modificador que é no sábado passado, uma noção de tempo. A frase estaria na mesma gramaticalmente correta se eu dissesse eles foram a uma conferência. O facto de eu acrescentar no sábado passado é um elemento acessório. Dá mais informação, mas se o suprimirmos da frase, a frase mantém-se correta. Exemplo 4. A reunião foi realizada rapidamente. Modificador, rapidamente, e é um modificador de modo. Os colaboradores trabalham aqui desde janeiro. Temos aqui um modificador de lugar, aqui, e temos um outro de tempo, que é desde janeiro. A equipa terminou o projeto ontem com sucesso. Temos dois modificadores, ontem, noção de tempo, e, com sucesso, o modo como a equipa terminou o projeto. São modificadores, acrescentam a informação. Já o modificador do nome, existe um que é restritivo e um outro que é modificador do nome apositivo. O modificador do nome é um constituinte que permite atribuir uma característica a um nome. Esse constituinte é facultativo, isto é, a frase não fica agramatical nem incompreensível se ele for suprimido. Vamos ver o modificador restritivo. É um constituinte por meio do qual se limita, se restringe, por isso é que se chama modificador restritivo, se restringe a referência do nome que ele modifica. Surge sempre junto do nome. E ele gosta de cães rafeiros. Rafeiros é um modificador restritivo do nome cães. Aqui as casas com jardim são caras. Com jardim, modificador restritivo, porque restringe as casas que são caras, são as que têm jardim. Os documentos do gerente ficaram classificados. Vamos ver agora o modificador apositivo. Já é um constituinte por meio do qual se dá uma informação adicional sobre o nome. Não restringe, não limita algo relativamente ao nome. Adiciona uma informação. E é colocado sempre depois do nome entre vírgulas. O nosso colega
Um especialista notável vai ser condecorado. Um especialista notável é o modificador apositivo do nome. Estes arquivos, preparados pelo supervisor, são importantes. Está entre vírgulas, logo a seguir ao nome arquivos, portanto, é um modificador apositivo do nome. É isso que o distingue do restritivo visualmente, as vírgulas. Aqueles clientes bem exigentes não percebem nada deste assunto. Bem exigentes, modificador apositivo do nome. Vamos agora ao complemento do nome. Há muitos nomes que não são totalmente autónomos. Quando os usamos numa frase, eles precisam de um constituinte que complete a sua significação. Tal constituinte chama-se complemento do nome. Nomes que designam propriedades de coisas ou de pessoas. A altura do atleta. O preço dos ovos. O contorno do rosto. A idade dos candidatos. O peso do saco. O conteúdo da caixa. Ver que tem a preposição de também ajuda muito a identificar esta função sintática do complemento do nome. Nomes que designam uma autoria ou tema. O quadro de Picasso. Dizer só quadro não me dá informação suficiente. Não é um nome autónomo. Ou seja, eu preciso de um constituinte para me especificar, para completar o significado da palavra quadro. Neste caso, no caso de ser um quadro de Picasso, dizer quadro de Picasso. Retrato de rapaz. Conto de Eça de Queiroz. Estátua de D. José. Sinfonia de Mozart. Busto de Antero. Nomes que designam impressões sensoriais. Sabor a mel. Cheiro a naftalina. Som de flauta. Tom de voz. Aroma de quê? De café. Portanto, é preciso um complemento, mais um constituinte para completar o sentido do nome. Passamos a uma nova função sintática que é o complemento agora do adjetivo. E há adjetivos que, tal como o nome anteriormente, precisam de um constituinte que complete a sua significação. Tal constituinte vai chamar-se complemento do adjetivo. Vamos ver os exemplos. São sempre mais eficazes do que a teoria. E ele é capaz de tudo. Adjetivo capaz, de tudo, complemento do adjetivo. E ele é fiel aos seus princípios. Temos aqui a preposição também a, ser fiel a. Está desiludido com a situação. Novamente, uma preposição que inicia sempre o complemento, quer do nome, quer do adjetivo. A diferença do complemento do nome e do adjetivo é se o que vem à frente vem depois de um nome ou vem depois de um adjetivo. Entusiasmado com o projeto. Com o projeto, complemento do adjetivo. Ele é parecido com o pai. Com o pai, complemento do adjetivo. Isto é difícil de explicar. Adjetivo difícil de explicar, complemento adjetivo. É a função sintática daquela expressão de explicar. Responsável pela gestão. Temos aqui a preposição por, mais o determinante artigo a. Orgulhoso do filho. Incapaz de uma atitude dessas. Digno de ser referido. Preocupado com os prazos. Isto é necessário para o sucesso, compatível com os valores. Complemento agente passiva. Quando as frases estão na passiva, o constituinte que designa o agente da ação sofrida pelo sujeito tem o nome de agente passiva. O agente passiva corresponde ao sujeito da frase ativa, que lhe corresponde. A frase ativa: o diretor comprou o equipamento. O sujeito é o diretor, mas este diretor, na frase passiva, vai passar a desempenhar a função de complemento agente passiva. O equipamento foi comprado pelo diretor. Pelo diretor, agente passiva. Um outro processo é que é normalmente introduzido pela preposição por. Este cliente está a ser tratado por uma equipa de 3 consultores. Este documento foi encontrado pelo supervisor. Temos aqui então a preposição por. A reunião foi organizada
pelos colaboradores. Pronto, vimos rapidamente as funções sintáticas que faltavam. Até ao próximo objeto de aprendizagem, que é o último, 7.4, do módulo 7.